Jesus, tudo bem com vocês? Amém. Vamos começar mais um estudo? Amém. Quem pode orar por nós? A Marli pediu para não orar, não pedi escolher ela. Só por isso eu não vou pedir escolher a Marli, vou escolher outra pessoa então. Vou escolher o filho dela. Pastor Pedro. Pastor Pedro, você pode orar por nós, por favor? Pai, eu quero descansar aqui, Pai, Amém. que possa falar o nosso coração, que possamos sair edificados, encorajados, consolados, Pai, exortados pela tua palavra, que possa mais uma vez abrir o nosso coração e a nossa mente, que possamos sair daqui mais cheios do Senhor, com mais vontade de Cristo do Senhor, e por aquele jeito com ar de graças, que nos faça desfrutar da tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, a gente vai ver do 9 até o 17. Apocalipse capítulo 7, 9 ao 17. Nós, desde o primeiro dia de aula de Apocalipse, nós vimos que Apocalipse é um livro que conta a mesma história várias vezes, repetitivas mesmo. A gente chama cada história de uma sessão. Então, do capítulo 1 até o capítulo 3, é a mesma história uma vez. Do 4 até o 7, outra vez. E assim vai por diante até o capítulo 22. E cada vez, cada sessão, João vai narrar a mesma história com um ponto de vista diferente, com um detalhe a mais, um detalhe a menos, que se a gente pegar todo o livro, a gente consegue se transformar em uma história só. Então, do 4 ao 7, nós estamos vendo a segunda sessão desse livro, desse livro, que vai narrar sobre os selos. João usa essa sessão para falar sobre os selos de Deus. Que são os selos? Os selos nada mais são que as manifestações de Deus entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Só fazendo uma leitura rápida, nós vamos lembrar que o primeiro selo os 4 primeiros selos são o que nós chamamos de cavaleiros do Apocalipse. Então, o primeiro selo é o cavalo branco, que é o mais debatido de todos. Uns vão falar que é o anticristo, outros vão falar que é Cristo, e outros vão falar que é o espalhamento do evangelho durante a terra. O segundo selo é o cavalo vermelho, ou seja, as guerras. Então, o mundo sempre, desde a ida de Jesus até os últimos tempos, vão passar por guerras. O terceiro é o cavalo preto, que é a morte. O quarto é o cavalo amarelo, que é a fome. O quinto selo é as perseguições contra o povo de Deus. E o sexto selo trata da volta de Cristo Jesus. Entre o sexto e o sétimo selo, há duas histórias que é uma interpolação que João para de contar os acontecimentos dos seus quebrados para narrar duas histórias. Semana passada, nós vimos a primeira história, que vai do versículo 1 até o versículo 8, que é o que nós conhecemos como 144 mil selados. E nós vimos que tem 3 interpretações para esse trecho. A primeira nós consideramos herética, que é a primeira que todo mundo ignora, que é o testemunho de Jeová, que vai falar que os 144 mil são números não simbólicos, mas literal, que são só da seita deles. A primeira vez que eles fizeram essa interpretação foi logo no início, digamos assim, da fundação da religião deles. Hoje, como tem mais adeptos à religião, então eles mudaram. Antigamente achavam que era 144 mil seria todos os salvos dos TJs. Hoje em dia, eles interpretam desse jeito, que 144 mil serão eleitos para governar junto com Deus e para o céu, enquanto o resto vai ficar na terra, vai ter a vida eterna na terra, no novo céu e na nova terra. Ele separa os dois. A segunda visão é a visão dispensacionalista. O que é isso? O dispensacionalismo crê que ao longo da história da humanidade, Deus lida de forma distinta em cada era. Então, antes da queda, Deus agia de uma forma. Não é que Deus muda, mas a forma de Deus agir ao mundo mudava. Deus, antes da queda,
agiu de uma forma, depois da queda de outra forma, e assim até a eternidade. E eles fazem muita separação entre Israel e igreja. Então, muito provavelmente, não sei se vocês já escutaram aquela frase, que Israel é o relógio de Deus, que o Israel, tudo que acontece em Israel é consequência, é que Deus está mandando sinais. Então, eles separam esses dois povos. Então, para eles, a igreja, que é a nova aliança, não vai passar pela grande tribulação, que a gente vai ver mais para frente, vai ser arrebatada, e os 144 mil serão os judeus que se converterão ao Cristo durante a grande tribulação. Para eles, só os judeus passarão pela grande tribulação. E a terceira visão que nós temos é a pré-milenista e a milenista, que nada mais é que é um número simbólico, eles acreditam que é um número simbólico, e que é a totalidade do povo de Deus, povo salvo pela graça de Jesus Cristo. Isso nós vimos semana passada. Até tudo bem, tranquilo? Hoje nós vamos ver a segunda história que João vai narrar nesse intervalo entre o sexto e o sétimo selo. Então, Mateus 7, 9. Diz assim: depois dessas coisas, vi e eis que grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, e em pé diante do trono e diante ao Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos. Imagina a seguinte cena. Imagina tá todo mundo lá no céu. A igreja arrebatada, foi levada ao céu. Imagina só essa cena. Uma multidão, milhares, milhões de pessoas adorando a Deus. E Deus fala que não é só um povo, não é só os judeus, não é só os brasileiros, não é só os americanos, mas é todos os povos. Israelenses, né? Hoje que nasce em Israel é israelense, né? Isso. Israelense, africano, brasileiro, japonês, até argentino. Até argentino. Imagina todas as nações, todas as tribos, todos os povos, todas as línguas. Imagina, ao mesmo tempo que os brasileiros estão cantando santo, 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 os ingleses estão cantando holy, holy, holy. No espanhol, não sei como fala santo em espanhol, mas deve ser santo também. Mas imagina essa cena. Milhares de pessoas louvando a Deus. Em pé diante do trono, diante ao Cordeiro, vestido de vestes brancas. Hoje em dia, essa passagem está meio polêmica, que acha que a Bíblia é racista. Mas aqui nós sabemos que vestes brancas nada mais é que significa pureza. Nós, hoje nessa terra, nós estamos aqui sendo justificados. Nós fomos justificados. Vimos semana passada que quando recebemos o Espírito Santo, nós somos selados, nós somos justificados. Mas quando nós estivermos no céu, nós não seremos mais precisar da justificação, porque já passaremos para a glorificação. Então, aqui nessa terra nós lutamos contra o pecado. Nós falhamos, nós erramos, nós caímos. Mas lá não haverá mais pecado. Não haverá mais essa preocupação que Paulo vai narrar em Romanos 8. Agora fugiu. Romanos 8, entre a carne e o espírito. 7. Romanos 7, entre a carne e o espírito, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, essa briga interna que todo ser humano tem, não vai ter lá. Então, aquele pecado que você luta diariamente em vencer, em batalhar e lutar contra o pecado, você não vai ter essa preocupação mais na eternidade, porque nós seremos puros, não terá mais pecado, todo mundo vai ser limpo, purificado, e com ramos de palmeiras nas mãos. Nós sabemos que ramos de palmeiras nas mãos era um símbolo de vitória. Quando o exército chegava, depois de uma guerra, vitorioso, a multidão recebia os guerreiros com ramos, comemorando a vitória. Também, quando Jesus entrou, a entrada triunfal de Jesus, nós vimos que o povo de Jerusalém estava sacudindo, vibrando a vitória, que Jesus estava entrando em Jerusalém, Hosana, Hosana. Então, o ramo de palmeira
significa a vitória, é cânticos de vitória. Nós estaremos cantando cânticos de vitória. E o 10 fala o seguinte: e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Uma das 5 solas da Reforma foi sola Christus. Isso porque a igreja na época estava acreditando, e ainda acredita, não só falando assim, a igreja católica, mas tem muito crente que crê nisso, que se você for uma boa pessoa aqui nessa terra, você garante a salvação. Se você fazer boas obras nessa terra, você garante a salvação. Mas a Bíblia é clara. É clara em apontar que não é por obras, não é por intercessão de outros santos, não é nada. É por Cristo. E o Cordeiro fala assim: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. João vai falar que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. 1 Timóteo vai falar que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Efésios vai falar que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus para que ninguém se glorie. Então, a nossa salvação é a graça de Deus, não depende de nós. Então, as nossas obras não salvam, Nossa Senhora não salva, São José não salva, os santos não salva, o Papa não salva, os apóstolos não salva, os reformadores não salvam, os pré-reformadores não salvam, os pastores não salvam, pastor Pedro não salva, pastor Mateus, pastor André Valadão, ninguém salva. Somente o sangue de Cristo que nos salva. Somente Cristo que nos dá o direito à salvação eterna. Mas aí, você pode perguntar: mas Vitor, mas lá em Tiago 2,17, vai falar que Tiago vai falar que uma fé sem obras é morta. Mas se a gente ler o contexto inteiro de Tiago, vai ver que Tiago estava apresentando 2 fés: a fé verdadeira e a fé falsa. Onde a fé falsa é uma fé sem obras, e a fé verdadeira é uma fé com obras. Não quer dizer, ou seja, o que Tiago quis fazer? A fé, a salvação, as obras, não é você ganhar, digamos assim, pontinhos no céu na salvação. Deus vai te dar mais uma estrelinha para você. Não é isso. É pelo contrário. Uma vez que eu fui salvo, uma vez que nós somos salvos, nós começamos a praticar as obras. Muita gente acha que é o contrário. A gente pratica obras para ser salvo. Mas a Bíblia é o contrário. A Bíblia nos salva para depois praticarmos as obras. Se você não pratica obras, quer dizer que você não é salvo, você está numa fé falsa. Mas a fé verdadeira é aquela que apresenta obras, não para salvação, mas porque pela gratidão, pela graça que nós já somos salvos. Amém? Amém. Versículo 11. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e diante do trono se prostravam sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo, vou ler o 2 de uma vez: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, ações de graça, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então, João está nos mostrando que não vai ser só nós, seres humanos, redimidos, salvos, purificados, que nós adoraremos a Deus, mas toda a criação adorará a Deus. Toda criação, anjos, serafins, querubim, todos os 4 seres viventes, os 24 anciões, todos estarão adorando a Deus. E eles estarão dizendo 7 elogios a Deus. O primeiro elogio é o louvor. Louvor significa elogio. Quando nós estamos louvando a Deus, nós estamos engrandecendo a Deus, estamos elogiando a Deus. Por isso que aqui, a Priscila, quem mais é do louvor aqui? Só a Priscila, Thaís e Igor, os nossos pastores aqui pegam muito nosso pé sobre essa questão do louvor, que não é qualquer música, que hoje em dia a maioria das músicas que falam que são cristãs são antropocêntricas, não está adorando a Deus, está adorando ao homem. Então, quando nós temos... Ela é chato, eles são chatos mesmo?
Então, eu nem vou repetir, tem aquelas, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, ou aquela, quem te viu passar na prova e não te ajudou. Ele não deixa a gente cantar. Todo mundo sabe que essas... Quando nós estamos louvando a Deus, estamos reconhecendo que tudo que Ele é, tudo que Ele faz, tudo que Ele nos deu. Então, muitos louvores hoje em dia estão louvando o homem, mas nosso louvor tem que ser somente adoração a Deus. Nós temos que louvar somente a Deus. A glória aponta para a grandeza de Deus, a magnificência de Deus, a inacessibilidade inagualável de Deus. Ou seja, a glória é a grandeza de Deus. Nosso Deus é glorioso, é grandioso. Ele é grande, é poderoso. A sabedoria, todo mundo conhece aquele versículo em Romanos capítulo 11, versículo 33. Pula rapidinho lá. Romanos 11, 33. Romanos 11, 33. Diz assim. Romanos 11, 33 diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são seus juízos e quão insondáveis são seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que ele pudesse ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém. Colocando no contexto, Paulo estava acabando de explicar o plano de salvação. Primeiro escolhe Abraão para o judeu, não por mérito, não por obra, mas pela graça. Depois desse momento, manda Cristo. Os judeus rejeitam Cristo, por isso os judeus são os gentios, nós somos enxertados na videira, que é Cristo. E no capítulo 11, nós iremos estudar que depois de tudo, os judeus se voltarão, por causa de ciúmes, voltarão a Cristo. E Paulo, eu imagino interpretando, nem Paulo entendeu o plano na sua totalidade. Ele só foi humano o suficiente de falar quão grandioso é seu plano, quão grande é a sua sabedoria, quão profunda é a sua sabedoria. O salmista vai dizer, que Salmo 139 vai falar: ó preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu contasse, excedem os grãos de areia. Contaria e jamais terá fim. Irmãos, é só a gente olhar. Comece pelo corpo humano, ou a complexidade que é o corpo humano. O nosso crescimento, você pega uma criança, você não sente dor quando cresce, você não sente frio, você não sente nada, é uma coisa natural, você não sente você crescendo. Só vê que você pega uma foto antiga, gente, olha como que era pequenininho, hoje em dia eu estou velho e feio. Mas a gente não vê esse crescimento, é uma forma natural. Você vê, você para para pensar, sei lá, qualquer coisa, você vai pegar, você nem pensa, não, eu tenho que pegar, não, já é natural. O cérebro trabalha, as mãos, os pés, quando a gente respira é tudo de forma natural. Quando a gente olha para a natureza, você vê o quão complexo também é a natureza, e quão perfeito, mesmo a natureza caída, o quão perfeito. Você pega os animais, os macaquinhos lá, comem o fruto, aí o fruto come junto com a semente, aí faz a digestão, faz as fezes, e as fezes que transformam depois em adubo, transformam em novas árvores, e vai assim. O quão complexo é a biodiversidade, o quão complexo é tudo isso. E se a gente olhar para o universo, é mais grandioso ainda. Eu não sei se vocês sabiam, se a gente tivesse um pouquinho mais, se a Terra estivesse um pouquinho mais à frente do Sol, todo mundo aqui estava torrado. Se a gente estivesse um pouquinho mais para trás, afastado do Sol, todo mundo aqui era picolé. Então, a Terra está no momento, está no local exato. Não sei se vocês sabiam que quando a Terra vai fazer a rotação,
a rotação, é uma velocidade de 1.600 quilômetros. Então, para dar uma volta é 1.600 quilômetros. Para dar uma volta em torno do Sol, eu notei aqui, são 107 mil quilômetros por hora que a Terra está girando, está rodando em torno do Sol. E a Via Láctea, onde a Terra, o Sol, os outros planetas estão viajando pelo universo em uma velocidade de 792 mil quilômetros por hora. E a gente não sente nada. Imagina, a Terra, a Via Láctea está andando pelo universo, esse universo grandioso, a quase 800 mil quilômetros por hora, e a gente não sente nada. Para nós, a gente está parado. Todo o cosmos, tudo trabalha de uma forma perfeita. Não sei se, para mim, quando eu vejo isso, eu fico... Uau! É insondável, é incalculável, é algo absurdo. Mas o que eu fico mais triste é que muita gente acredita isso a uma explosão, uma aleatoriedade que avançou em bilhões e bilhões de anos, que chegamos até aqui hoje. Eu não estou falando aqui sobre contra a teoria da evolução, contra o Big Bang, porque tem muitos teólogos que creem que aconteceu o Big Bang, mas eu estou falando que não teve alguém por trás manipulando, agindo, formando cada planeta, cada estrela, cada asteroide, tudo. Todo mundo acha que... Todo mundo não. Tem gente que acha que uma explosão que do nada gerou... Estamos aqui, depois de bilhões e bilhões de anos de evolução, estamos aqui. Só a título de curiosidade, eu estava pesquisando, um estudo sugeriu que para conseguirmos criar o universo com as mesmas características do nosso universo, é a mesma coisa de pegar um dado de 10 elevado a 123, ou seja, é o número 1 com mais 123 zeros. Então é 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 123 vezes. O número de faces é esse número, e jogar 2 vezes e sair o mesmo número. Essa é a probabilidade de criar o mesmo universo com as mesmas condições de hoje em dia. E a gente tem que ver, é Deus, é a criação de Deus, tudo aponta para Deus. O quarto elogio é ação de graças. É uma reverência que nós somos gratos a Deus por tudo que Ele fez e tudo que Ele faz por nós. Acho que todo mundo aqui lembra de onde estava quando Deus nos tirou, onde você estava. Nós, algumas semanas atrás, tivemos carnaval. Muito provavelmente você, há 1 ano atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, ou há 1 semana atrás, você estava lá para um carnaval, satisfazendo suas vontades, satisfazendo seus desejos. E Deus, com a sua infinita misericórdia, tirou o poder, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, com quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Mas ser gratos a Deus quando está tudo bem, quando está tudo ok, é muito fácil. Mas eu quero ver se nós sermos gratos a Deus em momentos onde as provações vêm a todo momento. As provações vêm toda hora. Toda momento. Pastor Pedro pregou aqui domingo agora, 2 Coríntios capítulo 12, que vai falar justamente sobre isso. Será que em meio à dificuldade, em meio à dor, em meio à luta, eu posso falar: Pai, a sua graça me basta, e o seu poder aperfeiçoa na minha fraqueza? Será que nós temos a capacidade de ter essa visão, essa ideia de que a graça de Deus nos basta, mesmo quando estamos na luta, mesmo quando estivermos nas provas, vezes que estamos em diversas dificuldades? A graça de Deus nos basta, e nós temos que ser gratos. Tiago vai falar que felizes são aqueles que passam por várias provações, não é uma, não é duas, é várias. É várias. Então que a gente possa ser gratos, tanto no momento de bonança. Paulo vai falar, né? Em Filipenses capítulo 4, eu sou grato pelos momentos de bonança, pelos momentos de escassez. Em tudo posso naquele que me fortalece. O quinto é a honra. É onde nós colocamos o lugar de Deus. O mais alto é onde a honra é aquele onde colocamos
desculpe a possível heresia, é onde nós podemos colocar Deus no seu lugar, na nossa vida, que é o primeiro lugar. A honra é levar Ele ao mais alto local de adoração, de majestade, e temos que reverenciá-lo e louvá-lo. Isso é a honra. A Bíblia fala que Deus não divide a honra dele com ninguém. Então, a nossa honra tem que ser totalmente dedicada a Deus. O poder. O penúltimo é o poder. O nosso Deus é poderoso. Ele é tão poderoso que, pelo poder da sua voz, tudo que existe foi criado. Em João 1 fala, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E todas as coisas foram criadas por intermédio da sua palavra. Em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus da terra e Deus diz, haja luz e houve luz. Então tudo que existe é pelo poder de Deus, é o poder da sua palavra, é o poder de Deus. E o último elogio é a força. A força de Deus é aquela que manifesta para nos sustentar no meio das dificuldades, nas provações, igual a gente falou na ação de graça. Ela que nos ajuda a passar pelas dificuldades da vida. Pela força, quem aqui, pela força de Deus, pela força do seu próprio braço, conseguiria estar aqui hoje? Quem pela força do seu próprio braço poderia estar, não, eu vou para a igreja porque eu garanto que por minha conta eu consigo redenção, eu consigo me sustentar. Alguém consegue por sua própria força? Não. Então, eu gosto muito da passagem em 1 Samuel 17, que vai falar sobre Davi contra Golias. Imagina a cena. Israel e os filisteus estavam guerreando, um lutando contra o outro. Até que chegou Golias, que era um gigante de mais de 2 metros, chegou assim para os israelitas e falou assim, eu quero fazer 1 contra 1. Se eu ganhar, vocês viram os nossos servos. Mas se eu perder, nós viramos seus servos. Fechou? Fechou. Aí Saul, que era o rei na época, ofereceu uma das filhas para casar, ofereceu dinheiro, ofereceu riquezas, e durante 40 dias, nenhum homem do exército de Israel se manifestou. Até que chegou um dia que Davi, que tinha nada a ver com aquilo, nada a ver, foi levar comida para os irmãos. Ele viu o filisteu confrontando o povo de Israel. Ele falou, não, eu vou lutar. Aí eu fico imaginando assim, você é um menino, você não consegue nem pegar uma espada. E na Bíblia fala que eles foram colocar a armadura dele, ela estava tão pesada, ele não conseguia vestir a armadura, então ele foi sem armadura. Mas Davi sabia que ele vai falar no capítulo 17, que eu não estou indo por mim mesmo, eu estou indo pelo Deus de Israel, é Ele que vai me capacitar. Ele sabia que por ele mesmo, por Davi, antes de virar rei, ele não ia aguentar a batalha, ia perder muito fácil, mas ele estava indo, não por ele mesmo, mas pelo Deus dele, pelo Deus de Israel. E mais uma vez, repetindo que o Filipenses, que Paulo fala em Filipenses, que em qualquer circunstância, seja na abundância ou na escassez, ele sabia que quem o fortalecia era o Senhor. Amém? Agora, do 9 ao 11 é a adoração. Agora, do 13 até o 17, muda um pouquinho, mas a gente vai entender o porquê. Ora, o 13. Um dos anciãos tomou a palavra e perguntou: quem são e de onde vieram esses que estão vestidos de branco? O inimigo está nervoso. O inimigo está nervoso. Então, agora estava todo mundo louvando. Aí chegou um dos 24 anciãos, perguntou para João: quem são esses aí que estão adorando? Está todo mundo vestido de branco. Aí no 14,
João vai responder: o Senhor sabe. E ele me diz: esses são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Entrando um pouco sobre a história da igreja, você vai ver que ao longo da história da igreja inteira, a igreja foi perseguida. Nós olharmos os primeiros 4 séculos da igreja, até 313, era perseguição adoidado, era morte diariamente, era cristãos morrendo em coliseus, era sendo queimados vivos, era mortos por feras, era assassinatos, era degolados. Os apóstolos, tirando João, todos morreram martirizados. Se a gente olhar na Idade Média, a perseguição islâmica, os islâmicos perseguiram muitos cristãos. Durante o século XIX, na Revolução Francesa, mataram mais cristãos. Durante o século XX, tanto o nazismo, o comunismo mataram mais cristãos. E hoje, atualmente, o pastor Mateus postou um vídeo ontem no Instagram dele sobre os cristãos, nossos irmãos lá na Síria. Na Síria. Que aqui, eu não sei se vocês viram, mas aquilo, o cara dá uns tapas nele, isso é o mais tranquilo. O tapa é o mais tranquilo, porque mata, degola, faz tudo. E nós, não só eu estava até escutando não sei se vocês conhecem, Bibotalk, é um podcast cristão, e hoje, eles postaram, hoje ou ontem, não sei, mas eu escutei hoje, que a cada dia que passa estão crescendo mais os países de perseguição extrema, que eles têm ele entrevistou um membro de não é sindicato, de um grupo que vê essa questão de perseguição. E a cada ano que passa, os números estão crescendo cada dia mais. Então, hoje, no Brasil, realidade do Brasil, nós temos liberdade de culto, mas isso é exceção da regra. Porque ao longo da história da igreja, nós vimos, se isso vai ser estudado meia hora de história da igreja, é só pegar os primeiros 4 séculos, você vai ver que a perseguição era diária. E a perseguição e cristianismo andam de mão dadas. Toda a vida andou. É que nós temos que agradecer a Deus porque essa perseguição ainda não chegou no Brasil. Mas um dia irá chegar. Pode ser somente na grande tribulação, ou pode ser amanhã, pode ser, enfim, mas vai chegar. E que a gente esteja preparado para isso. E a verdade que eu fico refletindo, vendo esses vídeos, estudando, é a verdade que estou falando de contexto de igreja brasileira, nós não aguentaríamos 5 minutos nessas igrejas perseguidas, em qualquer época, tanto no primeiro século, tanto atualmente. Se a gente acha que uma piada do Porta dos Fundos é perseguição, imagina se você ser degolado, ser usado como combustível para a iluminação das cidades, sendo queimados vivos. Imagina, se hoje Porta dos Fundos colocou uma piada contra Jesus, lá, perseguição, começou a perseguição, não estou falando que não existe perseguição armada no Brasil, existe uma velada, existe, não estou negando isso, mas vocês querem comparar? Uma piadinha, uma piada, lógico, que é ofensiva, mas com uma perseguição de fato. E, voltando no texto aqui, esses que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestes, alvejaram no sangue do Cordeiro. Mas tudo o que eu falei até aqui, essas perseguições que vemos até agora, são apenas que Mateus fala, em Mateus 24 vai falar que são os princípios das dores. Porque chegará uma grande perseguição, que todas essas perseguições que tivemos até hoje vão ser pequenas comparadas à grande tribulação. Então, é uma tribulação onde a igreja será perseguida pelo anticristo, pela besta do mar, pela besta da terra. Então, nós iremos estudar daqui a pouco sobre essa questão das bestas, mas a Bíblia nos alerta que haverá uma grande tribulação. E o próprio ancião responde: são os que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro.
Então, aquelas pessoas que estão adorando a Deus, aquelas que foram fiéis até a morte, mesmo com tribulações, mesmo com as lutas, mesmo com as dificuldades, mesmo com perseguições, eles permaneceram fiéis a Cristo. Aqueles que não curvaram os poderes do presente século, igual Paulo vai falar que, eu esqueci o nome do cara lá que saiu da igreja pelos prazeres do Demas? Demas saiu, abandonou Paulo pelos prazeres do século. Então, aqueles que foram fiéis, permaneceram e lavados pelo sangue de Cristo, é esses que chegaremos. Então, espero que seja eu e você lá, adorando a Deus, louvando a Deus. 15. Por isso, estão diante do trono de Deus e o adoraram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. O João está referenciando o tabernáculo de Moisés. E ao mesmo tempo, nós iremos ver daqui a pouco, só adiantando, se a gente for para Apocalipse 21, 3 e 4, vai falar a mesma coisa, igual eu falei nisso, que o livro de Apocalipse é a mesma história contada de diferentes formas. Apocalipse 21, 3 e 4 fala assim: então eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com seres humanos, e Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, e o Deus mesmo estará com eles e será o Deus dele. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, João está narrando, descreve os redimidos do céu, adorando a Deus sem interrupção, santo, santo, santo. Que a gente pode começar daqui agora, que a nossa vida seja movida à adoração a Deus, não seja só lá no céu, mas seja começar aqui a terra, que a nossa vida, os nossos dias sejam 25 horas por dia adorando a Deus, santo, santo, santo. Não é só louvor, mas é louvor, oração, jejum, pregação da palavra, estudo da palavra, que nós podemos adorar a Deus todo dia. Eu sei que tem dia que é complicado. É só eu que tenho esse problema tem dia que eu não tenho vontade nenhuma de orar? Não. É só eu? Só eu que tenho esse pecado? Não. Ah, ainda bem. Ainda bem que não é só eu. Mas a gente... É só nós dois. Não, a Priscila também concordou comigo. A gente tem que depois lá na sala do pastor. A gente tem que conversar com o senhor depois, pastor. Confessar nossos pecados. Então, da mesma forma que nós adoraremos a Deus lá, dia e noite, nós temos que adorar Ele aqui também, dia e noite. A Bíblia vai falar que quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Amém. Então, isso pode ser a nossa realidade. Por fim, 16, 17, ele fala assim: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor, forte calor, pois o Cordeiro que estava no meio do trono os apacentará e o guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhe enxugará os olhos toda lágrima. Amém. Nessa terra atual, nós passamos por lutas, desigualdades, aflições. Segundo a ONU, cerca de 730 milhões de pessoas passam fome por ano, diariamente. Esse número, a mesma ONU fala que 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável. Então, João está falando, nós teremos fome, nós teremos sede, mas chegará um dia que não teremos mais fome, nem sede, e não cairá sobre os céus, sobre o sol, e nem sobre outro calor forte. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e nos guiará para as fontes de água da vida, e Deus enxugará
todos os olhos, todas as nossas lágrimas. Aqui na terra, nós passaremos por luta, nós passamos por morte. Todo mundo aqui já passou um momento de luto, todo mundo aqui já perdeu alguém que passou por luto, seja filho, seja pai, seja mãe, seja irmão, seja, enfim. Nós choramos, tem dia que a gente quer só chorar, tem dia que nós estamos de luto, mas Ele promete que um dia, que toda nossa lágrima será enxugada por Ele, toda nossa lágrima, e não haverá mais morte, nem dor, nem doença, porque as primeiras coisas já passaram, essas coisas aqui dessa terra já se passaram, e lá no novo céu e na nova terra, não terá mais essas coisas, só adoração a Deus, somente isso. Então não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais luto, não haverá mais sofrimento, não haverá nada disso, somente adoração ao Cordeiro, ao Pai, o Filho e ao Espírito Santo. Isso é eternamente. Eu não sei se vocês têm noção o que é eternamente. Vai passar 10 anos, estamos lá adorando a Deus. 100 anos, estamos lá adorando a Deus. 1000 anos, estamos lá adorando a Deus. 1 milhão de anos, estamos lá adorando a Deus. 1 zilhão de anos, estamos lá adorando a Deus. 10 elevado a 123, estamos lá adorando a Deus. Até a eternidade. Eu não sei se vocês já pensaram, nosso Deus é eterno. Então a gente passará a eternidade conhecendo a Deus. E não, mesmo passando a eternidade, não conheceremos Deus totalmente, porque Deus é eterno. O conhecimento, nós chegamos lá, teremos novas revelações, isso nós cremos, mas diariamente nós conhecemos mais um pouco sobre Deus, e a eternidade a gente vai conhecer mais um pouco sobre Deus, e não tem fim o conhecimento, não terá fim, que todo dia, toda hora nós conhecemos um pouco sobre o caráter de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre tudo sobre Deus, e não chegar ao fim, porque nosso Deus é eterno, e não tem início nem fim. Amém? Amém. Alguma dúvida? Amém. Alguma dúvida? Temos 15 minutos ainda. Faz pergunta. Nenhuma dúvida não. Qualquer coisa, pergunta Mateus ou Pedro, hein? Tudo bem. Amém, então. Amém. Vamos orar? Tirar a nossa foto. Vamos orar primeiro. Não, pode orar primeiro, mas só selfie. Amém. Dessa vez não tem jeito de me cortar. Não, não.